Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e nossa Mãe Maria Santíssima. Para sempre sejam louvados. A palavra de hoje está em Lucas 9, do 18 ao 22. Num dia em que ele estava a orar a sós com os discípulos, perguntou-lhes: Quem dizes que eu sou? Responderam-lhes: Uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros pensam que ressuscitou alguns dos antigos profetas. Perguntou-lhes então: E vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro respondeu: Tu és o Cristo de Deus. Ordenou-lhes energicamente que não dissesse a ninguém. Ele acrescentou: É necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos príncipes dos sacerdotes e pelos escribas. É necessário que seja levado à morte e que ressuscite ao terceiro dia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje, quem é Jesus Cristo? A palavra de hoje vem nos fazer essa pergunta. Quem é Jesus Cristo? E aí esse evangelho nos mostra duas maneiras de conhecer o Cristo. A primeira é o conhecimento externo, pela opinião dos outros. Quando Jesus pergunta: Quem dizes que é o Filho do Homem? Aí nós trazendo para os dias atuais, Jesus nos pergunta: o que o povo aí está falando de mim? Quem sou eu para essas pessoas que não frequentam a igreja, esses que estão aí fora? E nós iríamos falar para Jesus como ele é visto pelos outros hoje, né? Certamente teríamos várias respostas para falar para Jesus quem ele é, como ele é visto, né? E hoje a gente vê muito se falar de um Deus amor, de um Deus que é só amor e que toda forma de amar é válida, um Jesus paz e amor. Imagina você falando para Jesus como ele é visto, como ele é exposto na época do carnaval, como ele é chamado, às vezes até de travesti, como é ofensivo, né? Muitas vezes como Jesus é colocado para as pessoas. Mas a segunda pergunta é pessoal, para cada um de nós. E vós, quem dizes que eu sou? E Pedro fala em nome do grupo, em nome da igreja. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Pedro faz uma profissão de fé para a nossa igreja. E o que a igreja crê e professa é a referência para a nossa fé. E depois Jesus proibiu Pedro de falar em público. Por quê? Porque não era para Pedro falar aquela revelação que era verdadeira, que Jesus era o Messias, o Filho de Deus. Porque todos nós, todas aquelas pessoas deveriam passar pela experiência de reconhecer o Cristo e não de acreditar porque os outros falaram dele, mas de viver essa experiência com Cristo. Essa experiência vem da intimidade com Cristo. Como que eu vou viver essa experiência como Pedro? De reconhecer quem é Jesus naquela hora. Porque Pedro andava com Jesus. Pedro tinha intimidade com Jesus. E Jesus quer que todos nós tenhamos essa intimidade com Ele, para reconhecer que Ele é o Cristo. Jesus quer que nós vivamos com Ele. Eu acho muito difícil a gente viver a fé longe da igreja. Eu acho. A igreja foi onde eu vivi e vivo as maiores experiências de intimidade com Cristo. Então, nos ajuda muito a caminhar os caminhos do Senhor. Mas é também no nosso secreto que Ele fala conosco. E hoje, Ele vem perguntar no teu secreto: quem é esse Jesus para você?
Mas você que está afastado da igreja, às vezes pelo medo, por causa da pandemia, a gente viu que muitas pessoas se afastaram e ainda não conseguiram voltar. Lança fora esse medo. Nós vivemos pela fé. E o nosso Deus é aquele que abre o mar, que ressuscita mortos, que cura os cegos. Para ele nada é impossível. Então peça ao Senhor a libertação do medo e volta para a igreja. Volta para a comunhão. O Senhor te espera e Ele quer revelar a ti como fez a Pedro. Ele é o Senhor. Então hoje, quem é Jesus para você? O Senhor está perguntando. Aí da sua casa, do seu trabalho, de onde você estiver nesse momento, responda para o Senhor. Quem é Jesus para você? Fala para Ele, confessa com as tuas palavras quem Ele é. Tu és o Senhor. Tu és o centro da minha vida. Fala para Jesus. Reina, Senhor, na minha casa, reina na minha vida. Tu és o centro da minha vida. Tu és o meu Senhor, o meu Salvador. Vem, Senhor Jesus, no dia de hoje. Fica comigo. Hoje eu quero viver um dia de intimidade com Jesus. Eu quero viver um dia de intimidade contigo, Jesus. Fica comigo, Senhor. Fica na minha casa, fica na minha vida, porque Tu és o Senhor da minha vida. Tu és o Senhor da minha história. Tu és o Senhor de tudo que eu estou vivendo. Tu és o Senhor. Então fala, declara com as Tuas palavras. Tu és o Senhor. Tu és o meu Senhor, o meu Salvador. Que nesse dia de hoje nós possamos viver esse momento de intimidade com o Senhor. E que a palavra de Deus, que o seu Santo Espírito venha fortalecer a nossa fé e a nossa caminhada. Amém.